9h49, a partir de agora o Movimento Filosófico, nosso encontro das quintas-feiras aqui no Movimento Cultural. Hoje nós temos o prazer, a alegria de receber o filósofo Alberto Quelevra. Alberto, boa noite. Boa noite, Marcelo. Para mim é um prazer, satisfação estar aqui. Alegria toda nossa. O Alberto, ele é licenciado, é graduando em filosofia, é licenciatura. Qual a instituição, Alberto? Unicap, Universidade Católica de Pernambuco. Unicap, muito bom. Eu queria que você falasse para a gente esse espaço. Geralmente a gente conversa e apresenta novamente, né? Para quem não tinha escutado ainda, é um espaço para a gente discutir a filosofia, para trazer a importância da filosofia. Eu não sei se você já se deparou com situações, Alberto, quando você fala para alguém que está no ramo da filosofia, que é do ramo da filosofia, alguém ou considera uma coisa muito abstrata, né, uma coisa muito distante, ou algo de que nunca vai se utilizar na vida. Você já passou por situações como essa? Na verdade, o modo pelo qual eu entrei na filosofia foi justamente um modo meio marginal, né? Nesse sentido que você está falando aí. Uhum. Sempre eu busquei me especializar em algumas áreas. Primeiro procurei administração, Sim. Depois tentei história, vi que não era aquilo que eu estava buscando ainda. Uhum. E de repente um amigo do trabalho, discutindo sobre alguns textos, etc., que eu sempre gostei de ler, Uhum. me deu essa indicação, né? Por que você não se dedica à filosofia? Né? E aquilo me caiu como uma ficha, né, naquele determinado momento, né? Sim. Aquela inquietação foi meio que um encontro naquele determinado momento que eu senti que era aquilo que eu queria, e era um momento que era nada propício para fazer filosofia ali em 2015, 2016, Uhum. na época que começou essa crise, o movimento antifilosófico no Brasil. Então, Uhum. se eu posso dizer que não foi eu que encontrei a filosofia, foi a filosofia que me encontrou, não é por um intuito de lucrativo ou de outro tipo de interesse, é uma relação entre mim e esse encontro, né? Muito legal. Você falou em outro trabalho, você ainda está nesse trabalho ou não? Não, eu saí agora em março, no início da pandemia, desse outro trabalho que eu participava. Qual era o setor, Alberto? Era um trabalho ligado à área de telemarketing, sabe? De telemarketing. Aham. E aí, eu acho que você, obviamente, pelo material, todos nós precisamos, mas para o ponto de vista da filosofia, para o que você imagina, é como se fosse até um certo alívio, né? Na verdade, é muito interessante essa questão, porque eu passei um bom tempo me relacionando com aquela questão, me sentindo como muitas vezes frustrado, sabe? Sim. Mas eu comecei a ressignificar aquela questão. Eu gosto de utilizar a questão do mito de Sísifo, e a pedra que você levanta e você está condenado a uma determinada situação, e Albert Camus fala assim: é necessário ainda assim imaginar que Sísifo feliz. O que é que ele quer dizer com isso? Quer dizer que a gente deve assumir uma perspectiva passiva referente a determinadas situações que a gente passa na vida? Não necessariamente, né? Ele diz que, de certa maneira, o melhor modo de nos revoltarmos perante a realidade é ressignificar aquela realidade diante da impossibilidade de mudar diretamente aquela realidade, né? Uhum. E aí, de certa maneira, eu comecei a pensar aquilo como um modo de ressignificar aquela realidade para poder mais na frente eu poder mudar, poder sair daquela realidade que realmente era complicada, né? Você citou Albert Camus, é uma das tuas linhas de pesquisa? Você lê muito Camus? Também eu gosto de Camus, eu gosto de Sartre, só que eu tenho um interesse de pesquisa mais na área ligada a Nietzsche, né? Nietzsche. Sou um participante do GEM lá, como há alguns anos já, através de João Evangelista. Sim. Né? Aliás, nos conhecemos lá no GEM da Rural. Quer dizer que faz parte do teu interesse mesmo de seguir adiante pesquisando Nietzsche, né, Alberto? O meu projeto de mestrado, por hora que eu ia, de certa maneira, entrar agora, não deu por conta da questão de documentação, Sim. Mas vai ficar para o ano que vem, é pautado nessa relação entre Nietzsche e Heidegger, baseado na acusação que Heidegger faz de Nietzsche ser o último metafísico, né? Então eu quero trabalhar nessa linha aí. Entendo. Mas aí o seguinte, você avança mais pelo campo da metafísica ou você vai no sentido contrário? Na verdade, o meu intuito é, de certa maneira, pelo menos inicialmente, né, não sei se com aprofundamento eu vou mudar a perspectiva, porque às vezes isso acontece, né? Uhum. Mas o meu intuito é defender a acusação heideggeriana de que Nietzsche era um outro metafísico, pelo menos não entendendo a metafísica nos termos que Heidegger entende essa acusação para com Nietzsche, né? Se há uma metafísica em Nietzsche, não é essa metafísica que Heidegger
está acusando, né, de fazer. Sala de aula, quase que todo filósofo naturalmente vai ler muito, vai escrever muito, mas também vai dar aulas ou já dá aula. Você já está ensinando, como professor já, Alberto? Por incrível que pareça, eu já dou aula desde o primeiro período, sabe? Porque antes de entrar para fazer o curso de filosofia, no começo eu mencionei que parece que foi de uma hora para outra que eu decidi fazer filosofia, mas não. Isso aconteceu mais ou menos 1 ano e meio antes, essa decisão, essa ficha que caiu, né? E eu comecei a me preparar, estudando em casa, estudando por conta própria, às vezes fazendo alguns estudos que, por muitas vezes, você sem método não consegue dar conta totalmente daquela interpretação, mas dando um passo, né? Um passo de cada vez. E de certa forma, quando eu entrei no curso, eu já tinha uma certa bagagem, né? E os professores perceberam isso e logo de cara eu fui chamado para fazer parte do PIBID. Sim. E no primeiro período eu já estava dando aula já, dentro da escola. E continua, né? E continua, agora online, né? Online. Enquanto, né? Aliás, como é que está esse processo para você da pandemia, esse afastamento social? De que forma te afetou, Alberto? Foi uma redescoberta, sabe? Porque ao mesmo tempo que eu sinto falta do contato com os alunos, que é algo que está na sala de aula, apesar de, às vezes, o ensino médio ser um pouco dificultoso, por todos os fatores que a gente já sabe, né? Que as questões governamentais, da realidade do Brasil, do modo geral, mas estar na sala de aula para tentar trazer a filosofia de um modo mais honesto possível, sem pretensões de se colocar acima dos alunos, etc., é um contato ótimo, mas ao mesmo tempo a oportunidade de estar no ambiente virtual e ressignificar essa questão me abriu outras portas, né? Sim. Porque eu era uma pessoa que tinha muita dificuldade de me expor assim na internet, sabe, para poder fazer conteúdo filosófico. E diante dessa obrigatoriedade de fazê-lo, dessa escolha de ser professor, além da questão da filosofia em si, né? Eu fui obrigado a fazer isso e a partir disso eu comecei a construir um canal, inclusive até no YouTube, com algumas inserções filosóficas que até eu estou conseguindo dar um andamento para isso. Então, para mim foi uma experiência muito valiosa no sentido de me redescobrir, né? Como é o nome do canal? O Gap Filosófico. Repete? Gap Filosófico. G-A-P Filosófico. Gap Filosófico. Você tem, como é que você, a sua rotina, porque aquilo que eu falei anteriormente, né, de leituras, de pesquisas, de preparação de aulas, né, das aulas que você tem na faculdade, de preparação para entrar no mestrado. Se às vezes não tiver um método, ele acaba não levando adiante. Você tem algum método, tem algum tipo de rotina, Alberto? Assim, a minha rotina eu traço durante a semana, né? Eu vejo os dias, o que é que eu tenho para fazer naquela determinada semana e eu anoto. E separo o que eu tenho que fazer, qual o horário específico que eu tenho que fazer tal coisa, pelo menos para dar um andamento, sabe? Sim. E assim eu me programo durante a semana. Eu me programo durante a semana, pelo menos até a sexta-feira. Às vezes, quando tem muita coisa para fazer, eu levo pro sábado, às vezes até no domingo. Mas dependendo das atividades, eu crio um cronograma. Não que eu faça um cronograma, assim, uma planilha, né? Que também não chega a tal ponto. Sim. Mas eu faço algumas anotações e tal dia eu separo para fazer uma determinada atividade. Ou seja, na quarta-feira eu vou fazer um vídeo pro canal, ou na terça eu vou estudar para desenvolver uma determinada parte da tese. Na quinta eu tenho que dar conta de uma tarefa da faculdade. Hoje na quinta mesmo teve as reuniões do GEM, eu já estava participando aqui como ouvinte, né? Sim. Assistindo, etc. E assim eu vou me programando durante as semanas, com o cronograma das semanas. Né? Você saberia me dizer uma média de horas que você acaba dedicando por dia à filosofia? É praticamente o dia todo, porque é um esporte para mim, na verdade. A minha vida é isso. É até complicado as pessoas entenderem, porque elas olham para mim e dizem, cara, você só fala de filosofia, você viva a vida. Mas aí eu digo, a filosofia é vida, cara. A filosofia está implicada na sua vida. Você só talvez não tenha uma percepção mais ampla para poder notar o quanto ela está implicada na sua vida cotidiana, no modo geral, né? Antes de te perguntar, Alberto, sobre o futuro da filosofia, eu queria saber como você vê o momento da filosofia. E aí, fique à vontade para ampliar. Pode ser o momento no meio filosófico, no Brasil, fora do meio filosófico.
Queria que você ficasse à vontade para explanar o seu pensamento sobre o momento da filosofia. Eu vejo um momento de muita retração, que não se iniciou agora, sabe? Isso falando no Brasil, expandindo para um ambiente mais geral e externo. É complicado falar nessa relação, mas enfim. Falando da perspectiva do Brasil, desde o momento que eu escolhi esse curso, eu escolhi realmente com legitimidade, no sentido de fazer aquilo que eu queria fazer. E não para dar uma satisfação para alguém, ou por conta de um desejo de ascensão de poder, sabe? Porque se eu fosse por conta disso, eu teria feito outro curso, teria escolhido direito, medicina, seja lá o que for. Sim. Mas sim por uma paixão de me dedicar àquilo de forma integral, né? De forma legítima. Só que, no momento, eu vejo um movimento de resistência por parte de pessoas que são do meio, do modo geral, da filosofia. Só que eu vejo uma filosofia que está se despedaçando por conta de um descaso completo do Ministério da Educação, né, de um governo que desvaloriza a filosofia como deveria ser entendida de um modo mais amplo, né, não um tipo específico de filosofia perneta que esse tipo de ideologia quer vender, né, que termina por encurtar os espaços de atuação dessas pessoas que poderiam trazer mais esclarecimento no sentido, você poderia entender, no sentido kantiano da coisa, né, daqueles indivíduos que podem ser autônomos por si mesmos, né, para a educação de modo geral, para o esclarecimento dos indivíduos, da população de modo geral, desde a base educacional. E isso só vai encurtando o espaço dos profissionais, dos professores, né, de filosofia, e da própria população, que vai ficando cada vez mais deficitária de um olhar mais aguçado e crítico para a realidade. Então o futuro da filosofia, em detrimento disso, é extremamente problemático, sabe? Diante dessa situação. Mas não quer dizer que eu perdi completamente as esperanças, não, né? Eu vejo que diante desse movimento de a gente existir, de a gente estar aqui lutando, de estarem acontecendo eventos de filosofia em meio a esse caos que a gente está vivendo, é um modo de a gente dizer: a gente não vai ceder, a gente vai estar aqui, a gente vai continuar fazendo filosofia e tentar trazer isso para um embate, né? A gente não vai aceitar isso que está se impondo perante nós nesse momento. Pretende colocar teus pensamentos no papel para mais adiante? Pensa em livros, Alberto? Eu tenho muita coisa escrita, só não tenho a oportunidade de publicar ainda, né? Porque tem toda aquela questão. O que eu publiquei foi pelos projetos da universidade, né? Projetos de iniciação científica, sempre associado a alguém, mas eu tenho pretensão de publicar sim. Eu escrevo muita coisa, inclusive. Esse meu canal, ele também é um blog, sabe? Que tem alguns conteúdos escritos lá. Sobre mais variadas vertentes da filosofia. Poxa, eu reduzo só aquilo que me interessa propriamente não, mas tento debater com várias áreas da filosofia do modo geral, filosofia platônica, filosofia mais contemporânea, Alardair, MacIntyre, Aristóteles, enfim. Mas eu tenho muita coisa escrita, só não tive oportunidade de publicar por uma editora, mas acho que talvez ano que vem eu tenha a oportunidade de começar a fazer isso. Eu vou fazer uma pergunta que é difícil para o filósofo responder, mas eu vou fazer mesmo assim, porque eu sei que o filósofo lê e lê muito. Mas no momento, 3 livros que você podia citar para a gente aqui que anda comendo o teu tempo, Alberto. O primeiro deles é Alasdair MacIntyre, Depois da Virtude. Esse livro é muito interessante, que eu até escrevi um trecho de um debate lá no meu blog, que é um diálogo que ele faz entre Aristóteles e Nietzsche, a partir de uma perspectiva weberiana da sociedade, né? E uma crítica ao iluminismo, tentando resgatar Aristóteles. É interessantíssimo esse livro. Outro livro que eu indicaria, que eu também estava lendo agora e relendo, é O Esferas, de Sloterdijk, o livro 1, que é um filósofo que se apropria de uma filosofia heideggeriana, baseada naquela noção do Dasein. Também tem uma influência de Nietzsche no seu modo, inclusive estilístico, de escrever, certo? E também resgata uma crítica de um pós-humanismo que vai dialogar com a biosofia a partir de uma interpretação também que vai ser influenciada pela fenomenologia de Husserl. E o terceiro livro, para não ficar tão filósofo acadêmico, né? Eu indicaria talvez um livro que eu acabei de ler, de um filósofo da literatura russa, que eu gosto bastante, que é o Tolstói, que é o Diabo, de Tolstói. Que é sempre
sempre um tipo de literatura que traz aprofundamentos existenciais, de um modo geral, para nós de Foro Íntimo, em detrimento da sociedade, né? Indicaria esses 3 agora que eu acabei de ler recentemente e estou relendo. Muito bom. Pessoal, vamos lá visitar o GAP Filosófico, GAP Filosófico, do Alberto Quelebra. Alberto, obrigado pela entrevista, pela coluna. Um grande abraço e muito sucesso aí nos teus projetos, meu irmão. Eu que agradeço, Marcelo. Obrigado. E um abraço para você e para o pessoal que está ouvindo. Valeu, um abração. Alberto Quelebra, filósofo, conversou com a gente aqui no Movimento Filosófico.